Olá, sejam bem-vindos a mais um Saúde e Vida. Uma vez por mês, a gente dedica o programa para falar sobre a saúde animal. E hoje nós vamos abordar a acupuntura veterinária. Quem veio conversar com a gente foi a médica veterinária Fay Graveli, que é especializada nesta área. Seja bem-vinda, Fay. Obrigada. Então, Fay, assim como os humanos, os animais também passam por sessões de acupuntura? É utilizada a mesma agulha, o mesmo tipo de técnica? Bom, respeitando o fato de você andar em duas pernas e ele andar em quatro, é basicamente a mesma técnica, só que os meridianos sofrem uma migração por causa do posicionamento do animal e porque eles perderam o quinto dígito. E no caso do cavalo, ele só tem um dígito. Então, quando você vai fazer a acupuntura, você tem que meio que respeitar algumas modificações, procurar o meridiano no local correto e os pontos de acupuntura dentro do meridiano migrado, certo? Mas o que aconteceu foi uma extrapolação da acupuntura humana para o animal, sendo que a acupuntura humana foi descoberta juntamente com a acupuntura animal, porque os chineses dão mais valor para o cavalo do que para o ser humano, tirando o mandarim, o rei deles, né? Muito bem. Então, você vai ter basicamente os mesmos pontos nas costas, na face e no tronco. Mas quando chega nos membros e na parte da curva da anca, você vai ter bastante modificação de pontos de acupuntura. Nos pés nem se fala, vai ter migração de pontos de acupuntura, mas é basicamente a mesma coisa. Mas no caso dos animais, a acupuntura é utilizada para tratar que tipos de problemas? Os mesmos que em ser humano. Sendo que Quais? Isso, eu queria que você estipulasse tudo? Isso. Não, tudo. Me citasse alguns desses problemas. Bom, primeiro, para o que os proprietários brasileiros mais usam. Eles me procuram mais para paraplegia do que para qualquer outra coisa. Pode ser utilizado para tudo que é utilizado em ser humano. Sim. Mas o mais utilizado é paraplegia porque é normalmente o que a ciência alopática tem mais dificuldade de resolver. Normalmente, a única opção é cirúrgica e muitas vezes, algumas vezes, né, não conseguem reverter o quadro porque está muito lesionado o nervo. Então, normalmente eu recebo aquele animal que fez cirurgia e a cirurgia não resolveu. Lembra, gente, a cirurgia resolve muito problema e dá reversão completa para muitos casos. Mas nos casos em que a lesão foi tão grave, em que a cirurgia não resolveu, eu acabo recebendo esse paciente e recebo os pacientes geriatras que têm um problema de hérnia de disco ou fratura ou espondilose, onde tem calo ósseo crescendo para dentro da medula, fazendo pressão em cima do osso. Eu acabo recebendo esses pacientes para poder fazer acupuntura, porque eles não podem ser submetidos à cirurgia, porque eles não têm teto cirúrgico, por causa da idade, porque o rim não funciona mais, porque o fígado está meio machucado por causa dos anti-inflamatórios que foram utilizados. Aí acaba se utilizando a acupuntura nesses pacientes. Então, o que eu mais recebo é animal paraplégico ou tetraplégico, por causa de erliquiose, por causa do que for, do que qualquer outra situação. Agora, a acupuntura é o método provavelmente mais eficiente para controle da dor, sem efeito colateral para o fígado e rim. E ele pode ser utilizado para todas as outras coisas, para convulsão, para insônia, para animal que está deprimido, todas essas outras coisas que normalmente é utilizado, a acupuntura pode ser utilizado. Pode ser utilizado para queratoconjuntivite seca, aquele olhinho seco, remelento, que o pessoal utiliza, utiliza uma substância que suprime o sistema imunológico. Dessa forma, eles fazem com que o olho comece a produzir lágrimas novamente. Em acupuntura, a gente faz acupuntura porque óleos secos, normalmente, é uma disfunção do fígado chinês. Não é o mesmo fígado, não. Está envolvido o fígado ocidental. Mas o fígado chinês, ele desemboca no olho. Então, toda vez que o fígado chinês não está umidificado, não está calmo, o olho fica vermelho e seco. Então, quando a gente provoca o desbloqueio do meridiano do fígado, você consegue fazer com que o olho comece a produzir lágrimas de novo. Então, são coisinhas assim
que dá para a gente burilar com medicina tradicional chinesa e acupuntura, que não é muito conhecido porque a acupuntura ultimamente só tem sido utilizado para dor e tetraplegia ou paraplegia. E qualquer animal pode ser submetido à acupuntura? Qualquer animal pode ser submetido à acupuntura, contanto que ele esteja com a energia vital dele em nível bom. Se ele estiver próximo da morte, você utilizando a acupuntura, você pode utilizar a última reservinha de ti dele, a última reservinha de energia dele, para fazer a energia circular dentro dos meridianos periféricos, e você acaba tirando a energia das vísceras, jogando para a periferia, e aí o animal pode ir a óbito. Mas isso é animal que está pertinho de morrer. Então, às vezes, essa também é uma forma dele ter uma passagem suave. Agora, se o proprietário não está pronto para dizer tchau, é bom não utilizar esse método para aliviar a dor próximo da morte. Se está pronto para se despedir, é uma forma boa dele estar confortável, sem sentir dor e fazer a passagem. Agora, você usa a acupuntura associada à alopatia ou você normalmente exclui a alopatia? Normalmente, eu excluo a alopatia porque os pacientes que chegam para mim estão justamente tratando o quê? Paraplegia, tetraplegia ou dor. Quais são os medicamentos utilizados para paraplegia, tetraplegia e dor? Corticoide e anti-inflamatórios. Corticoide é a substância que bloqueia meridiano. Então, eu preciso fazer o desmame do... E lembrando, hein? Corticoide não pode ser descontinuado, interrompido de forma brusca. Porque pode fazer com que ocorra um colapso da glândula subadrenal, que produz corticoide. Então, está dando corticoide, a glândula subadrenal está descansando, porque ela acha que não precisa do trabalho dela, porque o corticoide está já dentro do corpo. Então, depois do desmame do corticoide, a gente começa a ter uma melhor resposta à acupuntura. Enquanto o animal está no corticoide, o meridiano está andando de forma vagarosa, bem lenta, e a gente não consegue tanto sucesso como quando a gente tira por completo. Os analgésicos e anti-inflamatórios, infelizmente, os animais sofrem muito mais com eles do que os seres humanos. O fígado do animal, cachorro e gato, principalmente gato, eles não aguentam o anti-inflamatório. Eles acabam lesionando o rim desses animais e o fígado também. Então, assim que ele chega para mim, eu tiro essa medicação deles e coloco uma erva, um fitoterápico chinês, que substitui e que é específico para cada problema que eles têm e que não machuca nem rim nem fígado, pelo contrário, ajuda, melhora o fígado e o rim desses animaizinhos. Então, claro que eu vou descontinuar corticoide, anti-inflamatório, medicamentos desse tipo. Você falou há pouco que a acupuntura também pode ser utilizada para tratar problemas psicológicos, a ansiedade, enfim. Que a gente vê muitos... Mas normalmente eles não me trazem. Eu acho que é isso, a gente vê muitos proprietários reclamando que o cachorro está muito agitado ou o gato está muito inquieto. Também a acupuntura pode ajudar nesse caso. Mas agora, vamos entrar um pouquinho em outras medicinas rapidinho. A acupuntura pode ajudar? Pode. Mas o grande barato de medicina em geral é você ter uma ideia boa do que existe disponível em relação à medicina que você pode utilizar tanto para seres humanos como para animal, para saber o que melhor se adequa para aquilo que ele está tendo. Por exemplo, o animal está com problema de ansiedade e tudo, e a pessoa não se importa de ficar administrando alguma coisa constantemente para isso, melhor solução para isso é floral de Bach, não é acupuntura. Bach fez um trabalho maravilhoso com floral. Enquanto você estiver administrando floral de Bach, o animal fica ótimo para o problema que ele tem. É só você acertar exatamente que problema ele tem, como auxiliar. O problema é que às vezes eles botam um floral que não é para aquele animal. Parece, mas não é. Tá? Então, para ansiedade, para comportamento, o floral de Bach funciona muito melhor. Tanto para cachorrinho como para velhinho senil. Então, floral de Bach, massa. Então, às vezes, você pode tratar com a acupuntura? Pode. Mas não é a melhor escolha para aquele problema. Tá? E aí vale a orientação do profissional, né? Isso agora, para problema límbico, por exemplo, animal que anda em círculo, é meio descompensado, está com ataxia, a acupuntura é a melhor solução para isso. E quanto é que custa uma sessão de acupuntura? Primeira consulta. A primeira consulta de um animal para poder avaliar ele custa R$100.
E junto com essa primeira consulta, a gente faz a primeira sessão de acupuntura dele, que é R$ 80. Então, a primeira visita do animal na arca veterinária seria R$ 180. Depois disso, são só umas sessões, R$ 80. Tem outra coisa. Normalmente, uma consulta com um veterinário, com um médico, são 30 minutos. Qualquer especialidade, acupuntura, fisioterapia, microfisioterapia, homeopatia, qualquer uma dessas especialidades, fatores de auto-organização, vai levar 2 horas de relógio, pelo menos, na primeira consulta. Não tem jeito de ser menos, porque o proprietário chega com muita dúvida. Então, não só o animal vai ser avaliado, isso leva mais ou menos 1 hora a avaliação dele, vai receber a primeira sessão e o proprietário tem que ter tempo para tirar as dúvidas todas dele. Depois que ele lê a receita toda que vai para casa, ele vai sentar e fazer. Agora, deixa eu perguntar. Isso leva mais 1 hora, certo? Então, quando o paciente vai a primeira vez, tem que estar pronto para gastar 2 horas na clínica, certo? Agora, o número de sessões também vai depender de cada caso? Cada caso, independente do que seja, normalmente faz 5 sessões para poder a gente ver o progresso do animal. Normalmente a gente consegue dar uma ideia do que vai acontecer com aquele animal em relação, dependendo da lesão que ele tem. Agora, para a gente poder ter certeza, a gente dá pelo menos 5 sessões para a gente ver como ele evolui. Porque às vezes a gente acha que ele nunca vai andar, na terceira sessão o bicho volta a sentir as patas, volta a movimentar, porque desbloqueia o local inflamado. E a gente modifica o prognóstico dele. Prognóstico significa a evolução esperada. Agora, assim como no caso dos humanos, a acupuntura, já tem estudos que mostram que a acupuntura tem sido excelente no tratamento de diversas doenças, né? A gente também tem estudos que falem sobre esses benefícios nos animais? Claro, vai Google, Dr. Google, pode entrar. Tem. Mas então é comprovado que esses benefícios existem, né? A acupuntura é uma das medicinas em que não existe muito o que provar, porque ela é a mais antiga de todas. A medicina alopática é que é pirralha, entendeu? Ela tem 100 anos, enquanto que a acupuntura tem milhares de anos. Então, a acupuntura não tem muito o que provar mais, entendeu? É meio besteira o pessoal fazer, mas não tem que ter prova, porque os milhares de anos ele sendo utilizado e funcionando, já é prova. O que agora precisa fazer é descobrir o porquê que funciona, não se funciona. Funciona, entendeu? De todas as ciências, ela é a primeira, tá? Então, ela tem 5.000 anos, as agulhas têm 5.000 anos. Quando foi que ela chegou aqui no Brasil? Depois que chegou para os Estados Unidos, uns 10 anos depois já estava aqui no Brasil. Chegou nos Estados Unidos com Nixon. Nixon foi fazer uma visita na China, tipo fazendo a conexão lá pelo início dos anos 70. Ele ficou doente lá na China e como ele estava fazendo aquela ponte, se decidiu na época que ele tinha que ir para o hospital dos chineses e não para o hospital ocidental, para poder fazer a média. Ele foi, né? Porque era esperado dele ir. E ele ficou bom rápido, e ficou bom bem. Ele ficou tão impressionado com a forma como o corpo dele reagiu ao tratamento do povo chinês, que ele resolveu levar a ciência, a medicina tradicional chinesa com a acupuntura, para os Estados Unidos. E tanto os médicos humanos como os médicos veterinários levaram a coisa para a especialização rapidinho. Os veterinários, claro que fecharam rapidamente, os médicos humanos não fecharam, então ficou uma coisa mais aberta, mas os veterinários fecharam. Então, nos Estados Unidos e no Brasil, só médico veterinário pode fazer acupuntura em animal, certo? E passando por uma especialização que dura quanto tempo? Não, isso não é bem assim. Nos Estados Unidos e no Brasil, rege a lei que somente o médico veterinário pode tratar animais. Sim. Mas não tem uma lei que diz que o médico veterinário que não é especialista em acupuntura não pode enfiar uma agulha de acupuntura dentro do animal. Isso não existe. Então, se o médico veterinário fizer, mesmo que não seja o curso que dê a ele o status de especialista em acupuntura, faça um curso de humanos e extrapole para veterinário, ele vai poder fazer acupuntura em animais, sim, certo? Agora, existem cursos que fazem com que ele esteja preparado para fazer a prova de especialização internacional em acupuntura veterinária. São cursos específicos que foram preparados
para como a acupuntura funciona melhor para animal. Por exemplo, o animal tem cauda, as patas são diferentes, tem o cavalo, tem várias espécies, a acupuntura é feita de forma diferente, o tempo é diferente, os pontos são diferentes e às vezes não pode nem enfiar agulha quando o animal é muito pequeno e você precisa usar laser. Então, tem umas diferenças de ser humano para animal. Tem especialidade? Tem, mas nada impede que um veterinário possa enfiar agulha em animal. Quem não pode a acupunturista humana não pode enfiar em animal, isso é contra a lei. Tá? Isso pode comprometer a própria licença que ele tem para agir na área em que ele é permitido. Agora, como é que está o mercado aqui em Salvador? A gente tem muitos profissionais especializados na área. Tem 2 especializados por esse método que eu te falei, que na área animal, que fizeram um curso na área de acupuntura animal, que sou eu e um outro rapaz, o Cláudio Lira. E eu acho que tem uma menina que fez o curso para humanos e que extrapola a acupuntura para animal. Certo? O ideal, então, é sempre buscar as referências, que é sempre importante, não é isso? Isso. Eu agradeço a sua participação aqui no Ciência e Vida, doutora. Espero tê-la mais vezes aqui com a gente. Prazer foi todo meu. A gente fica por aqui e voltamos a nos encontrar na semana que vem com mais uma edição do programa Saúde e Vida. Não esqueçam que vocês podem participar mandando um e-mail para saudevida@grupoatarde.com.br. Vocês também podem acompanhar outras matérias de saúde na seção Ciência e Vida, que é publicada todos os domingos no seu Jornal à Tarde. Eu volto na semana que vem. Até lá. Pronto?